A Amazon está anunciando o fim do suporte a todos os Kindles que foram fabricados antes de 2013, basicamente transformando eles, para a Amazon em pesos de papel que vocês compraram. São mais vítimas da obsolescência programada e nós vamos falar um pouco sobre essa situação hoje e também dar algumas opções para quem no Brasil, que eu sei que são muitas pessoas, tem esses aparelhos e gostaria de poder continuar usando eles. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora e é esses momentos que mostram a importância da gente sempre falar sobre tecnologia e política, da gente nunca dissociar isso, tá, pessoal? Vamos lá pro vídeo, mas antes deixem um like, se inscrevam, isso ajuda muito o canal, né? Quem quiser contribuir financeiramente tem apoio, todas essas coisas, tem o roteiro no comentário fixado, mas agora sim, vamos lá pro vídeo. Então assim, pessoal, vamos começar com os fatos muito rápidos, porque da outra vez que a gente tinha um anúncio assim sobre o Kindle, as pessoas não tinham paciência de chegar até o final do vídeo ou não entendiam direito. Então eu vou dar todos os fatos aqui pra vocês e daí depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, conversar um pouco mais sobre isso. A Amazon vai encerrar o suporte para leitores de livros digitais Kindle e seus tablets Fire fabricados antes de 2013. Esses dispositivos não poderão mais acessar a loja do Kindle a partir do dia 20 de maio de 2026. Embora você ainda possa acessar os livros que já estão no dispositivo, você não poderá pegar emprestado, comprar ou baixar novos livros. Extremamente importante, se você resetar o seu Kindle, não será mais possível completar o processo de inicialização e cadastro dele. Isso quer dizer que se você pegar e inicializar do zero um Kindle que foi feito antes de 2013, ele vai tentar conectar no servidor da Amazon e ele não vai conseguir e ele nunca vai passar daquele estágio inicial se você quiser usar ele corretamente, usar ele da maneira que a Amazon gostaria que vocês usassem. Para quem quiser mais detalhes, eu estou deixando no roteiro esse link que é do site ZDNet, tá em inglês, mas daí ele tem o que a Amazon falou, comentários sobre isso, muito mais informação, mas o resumo é esse para vocês. E daí, vamos agora para a parte do comentário que eu queria dizer para vocês. Relembrar é viver, pessoal. A gente fez um vídeo no canal aqui, no ano passado, que se chamava Baixe seus livros do Kindle agora. E esse livro estava falando sobre o fato de que a Amazon removeu uma opção que eles tinham no site deles, que era a opção de tu baixar o livro que tu comprou pela tua biblioteca que tinha lá no site da Amazon. Você ia em pedidos, Kindle ou e-books, alguma coisa assim, e daí tem a lista de todos os livros que você comprou, e ao invés da gente usar a opção transferir para o Kindle, ao invés da gente colocar dentro da biblioteca do software do Kindle, alguma coisa assim, tu só apertava baixar o e-book, era uma opção que tinha mais ou menos assim, e daí você recebia um arquivo que você podia pegar e arrastar ele para dentro do seu Kindle usando, por exemplo, a conexão USB do Kindle. O ponto que muitas pessoas que viram esse vídeo e comentaram e não entenderam é que a Amazon estava retirando o acesso aos nossos métodos legais de guardar, de preservar os nossos próprios e-books que foram adquiridos na plataforma deles. Eles estavam tirando as maneiras que a gente tinha de acessar esses livros sem passar por dentro do ecossistema deles. Então tinha muitos comentários que era assim, é só o botão de download dentro do site deles, que mimimi, é só vocês instalar o software deles, é só mandar pelo e-mail, é assim que todo mundo faz. E todo esse tipo de resposta, né? Tinha algumas pessoas. Só que no meu canal era só uns bobões mesmo. Lá nos Estados Unidos, na Europa, tinha muita gente que não entendeu, né? Porque aqui no Brasil a gente entende que fica claríssimo que a Amazon estava tentando tirar essas opções da gente legalmente poder continuar usando as coisas que a gente comprou na plataforma deles, poder continuar acessando esse hardware que a gente comprou deles, que a única coisa que ele precisa fazer é mostrar letras numa tela. E agora fica mais claro, né? Parece que eles estavam se preparando para esse momento um ano depois em que eles iam tirar a possibilidade dessas pessoas que têm os Kindles mais antigos de interagirem com o sistema deles, de interagirem com os livros de novo, que elas compraram usando um hardware que elas compraram dessa empresa. Quais modelos foram afetados, tá, pessoal? Tem aqui uma lista que daí vocês podem pegar no roteiro que vai estar em teclas.soberana.tv ou ele vai estar no comentário fixado desse vídeo e daí vocês podem ver exatamente, mas tem esses modelos aqui, Kindle Paperwhite primeira geração, indo até o Kindle Fire de segunda geração, né? Então tem também aqueles tablets da Amazon que não são bem o Kindle. Vamos falar sobre o ângulo da obsolescência programada e o domínio de mercado da Amazon, ok? Então, o que a Amazon falou sobre ela estar retirando o suporte a esses dispositivos? Ela disse assim, esses modelos têm suporte há pelo menos 14 anos, alguns até 18 anos. Mas a tecnologia evoluiu muito nesse período e esses dispositivos não serão mais suportados. Estamos notificando aqueles que ainda os utilizam ativamente e oferecendo promoções para ajudar na transição para dispositivos mais recentes. Então sim, eles pegaram e quem tem na conta a compra de um Kindle antigo, eles deram um desconto de 20% se tu quiser comprar um Kindle novo e eles deram, pelo que eu entendi, $20. Eu não sei como é que tá funcionando isso no Brasil, mas eles deram, enfim, um vale compra também para tu comprar livros.
Só que daí o próprio artigo, isso tudo eu tô tirando daquele primeiro artigo, o que ele diz? A principal diferença entre um Kindle e outros tablets é que o primeiro é um dispositivo de uso específico. Sua natureza não exige um processador rápido ou uma tela de alta qualidade. Um Kindle de 10 anos atrás ainda consegue exibir livros perfeitamente bem hoje em dia. Comparado aos tablets que precisam se adaptar a aplicativos mais exigentes e à evolução de recursos de câmera, inteligência artificial e sistema operacional, o Kindle não depende de hardware de ponta. Estão absolutamente certos, tá? Inclusive a parte do tablet irrita, porque também deveria poder usar os tablets para sempre, também deveria ter uma maneira de a gente continuar usando o software que foi feito para tablets, celulares antigos, né? A gente não ter que sempre estar trocando e jogando eles fora. Mas eles fizeram a observação extremamente certa aqui. E daí assim, por que a Amazon pode estar escolhendo fazer isso agora? Tentar fazer um pouco de análise. Porque por muito tempo pareceu que a estratégia deles era que eles não se importavam muito com o número de vendas do Kindle. O Kindle não era o que estava puxando o lucro da empresa deles. Eles não estavam muito aí quantos vendiam, se vendiam ou não. O que eles estavam tentando era integrar o máximo de usuários possível no sistema de vendas da loja da Amazon, no uso dos e-books deles e depois dos audiobooks também, porque o Audible é os audiolivros deles, e também os autores, quem vende livros, também integrar eles nas plataformas. Vocês devem estar notando que isso aqui é o velho inimigo que a gente está sempre falando, isso aqui é a merdificação das plataformas. Elas se expandem, dominam o mercado e daí elas podem começar a piorar a experiência porque agora elas já dominam o mercado. Então, até um tempo atrás, os Kindle era meio que distribuído como bala. Tava sempre tendo promoção, ele era relativamente barato, porque o que eles estavam interessados era que as pessoas comprassem na loja da Amazon, mas mais do que comprar na loja da Amazon, porque no Brasil as pessoas tendem a usar muito pirataria, né? As pessoas tendem a comprar poucos livros, ou às vezes usar pirataria, ou nem isso, colocar artigo, colocar conteúdo que baixa na internet, não necessariamente conteúdo pirata. Mas para eles, provavelmente era uma boa, porque eles estavam integrando essas pessoas no ecossistema da Amazon, e daí já vende o Prime junto, já dá alguns livros de graça no Prime, as pessoas começariam a usar. Porque tem uma coisa que é interessante, a Amazon volta e meia retira o suporte a dispositivos Kindles mais antigos, só que essa é a primeira vez que eles retiram o suporte depois da cachorrada que eles fizeram ano passado, que foi retirar a maneira que a gente tinha de preservar nos próprios livros que a gente tinha comprado. Eu posso fazer o backup da minha biblioteca no computador dos arquivos que eu baixei da Amazon, e se a Amazon não operar mais no Brasil, se a Amazon resolver não dar suporte para nenhum dos aparelhos deles, eu posso usar isso e colocar eles dentro de outro dispositivo, se eu quiser colocar no dispositivo que não é da Amazon, por exemplo. Então, basicamente, eles retiraram todas as opções que a gente tinha de preservar o dispositivo funcionando fora do ecossistema deles. E por que eles teriam feito isso? Isso pode ser por alguns motivos que eu fico pensando aqui. Pode ser para eles tentarem mudar essa estratégia de não receber nada pelo hardware agora que eles dominam o suficiente do mercado, ou também pode representar um desejo de ter mais controle sobre os dispositivos Kindle e si, sobre o hardware que roda lá. Talvez nas versões novas você não possa rodar ele desconectado da internet, que é uma coisa que eu vou falar para vocês ali na frente. Talvez nas versões novas eles tenham mais telemetria, né? Eles tenham o software avisando mais pro servidor da Amazon o que as pessoas estão fazendo. Talvez eles tenham IA, talvez eles tenham uma coisa para coletar mais dados. Tudo isso podem ser possibilidades, mas o que a gente sabe é que eles estão acabando com a vida útil de dispositivos que poderiam viver muito mais tempo, tá? Eles fizeram um produto bom demais, que eles precisaram matar esse produto. Porque o capitalismo é um sistema muito eficiente, né, pessoal? E agora falando um pouco sobre como a gente pode tentar se defender desse tipo de coisa, o que a gente poderia tentar fazer. Eu sempre tive essa paranoia com o Kindle e eu acho que muitas pessoas no Brasil têm. No primeiro vídeo que a gente fez no canal, muitas pessoas deixaram comentários nessa mesma linha aqui. Para contar para vocês, eu até hoje tive 2 Kindles. Um bem mais antigo, que eu descobri que eu devo ter comprado em 2014. Então, provavelmente, esse é um modelo de 2013, 2012. Talvez ele tivesse sido afetado por isso. Porém, esse caiu, quebrou a tela. A tela ficou com um defeito, daí eu tive que comprar outro. E esse outro que eu tenho é um Kindle de 8ª geração, que pelo que eu entendi ele foi feito em 2016. Então, a princípio, eu não vou estar sendo afetado por essa onda aqui de obsolescência que eles estão criando. Mas por motivos de quando eu comprei o Kindle, eu só leio PDF, EPUB, MOB que eu encontro na internet. E de novo, pessoal, nem sempre isso é questão de pirataria. Não sei se vocês estão ligados, tem, por exemplo, um site que se chama marxist.org e ele tem muita literatura marxista em HTML, em e-book, tem milhões de livros em domínio público, tem muita coisa que vocês podem estar colocando dentro do Kindle de vocês, sem vocês precisarem dar um centavo para a Amazon. E por causa disso, tá, eu sempre uso o meu Kindle com a internet desligada, com o modo avião, sem uma internet configurada lá. Isso também tem relação, né, essa minha paranoia, eu tô chamando de uma paranoia que eu acho que é justificada, com a Amazon várias vezes ela ter metido a mão no dispositivo dos usuários e mudado alguma coisa pela internet.
Então tem o caso famoso, né, que ficou emblemático porque foi o livro 1984, que tinha algum problema, não lembro, a notícia vocês podem procurar, 1984, George Orwell retirado do Kindle, que a Amazon retirou uma edição do 1984 que tinha algum problema, alguma coisa, e as pessoas perderam o livro que elas tinham comprado. E também eles, por exemplo, atualizam os livros, mudam as capas, uma coisa que é extremamente invasiva. E daí por causa dessas e outras, e de eu ter medo da Amazon um dia dizer, olha, vocês não podem mais ler PDFs que não passaram pelo servidor da Amazon. Olha, esse livro aqui é proibido dentro do dispositivo de vocês. Eu sempre deixava o meu Kindle com a internet desligada. Porque eu simplesmente queria um dispositivo que mostrasse as letras na tela. Que legal, né? Que conceito mais inovador isso. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas como é que tu gerencia os teus livros? Pois eu uso a biblioteca da Amazon, eu uso o aplicativo oficial do Kindle. Calibre-ebook.com. É um software livre que faz gerenciamento de e-books. Você coloca eles dentro da sua biblioteca e quando você pluga o Kindle nele, ele mostra assim, ó, tem um dispositivo aqui plugado, esses livros da sua biblioteca podem ser mandados para dentro do Kindle. E daí ele mostra, inclusive, esses aqui estão dentro do seu Kindle e na biblioteca, esses não estão na biblioteca ainda, esses estão apenas no Kindle, e daí vocês podem botar de um lugar para o outro. Inclusive, é uma boa maneira de vocês fazerem o backup dos livros que estão dentro do seu Kindle, colocar eles para dentro do computador, agora que vocês não têm acesso mais a baixar os arquivos diretamente do site da Amazon. E eu vou reiterar para vocês, se vocês têm um Kindle antigo que ainda está funcionando, retirem ele da internet, façam um backup da sua coleção, usem o Calibre para gerenciar a coleção de vocês. Porque embora a Amazon ela esteja dizendo agora que esses dispositivos eles só vão perder o suporte, ou seja, ela não vai mais dar atualizações de software, não vai mais poder usar com os softwares deles, coisas assim, eu não acho exagerado que eventualmente eles mandem uma atualização que propositalmente brique o seu Kindle. Eu acho que eu não expliquei esse termo, mas o termo bricar vem de tijolo. Tijolo! Em inglês, tá? E quando você faz uma coisa num hardware que faz ele ficar completamente inútil, que ele não funciona mais e ele vira um peso de papel, ele vira um tijolo, você está bricando o seu aparelho. Eu não ficaria surpreso se a Amazon de propósito bricasse os aparelhos antigos, seja pela Wi-Fi, seja por vocês conectarem um USB no aplicativo oficial do Kindle, tá? Então não conectem o Kindle de vocês nos servidores da Amazon, não conectem no software oficial da Amazon, nem a pau. Porque assim, ó, pode até não ser uma atualização explicitamente maliciosa. Vou dar um cenário aqui para vocês como eles poderiam fazer. Digamos que tem uma atualização do software do Kindle, até para as versões mais antigas, para um software mais moderno, para compatibilizar ele com as tecnologias da Amazon. Aí eles criam uma situação, por exemplo, que o Kindle, ele mesmo que ele fique offline, de tempos em tempos ele tem que dar um ok pro servidor da Amazon e dizer, ó, eu sou um aparelho aqui, senão ele não vai mostrar mais os seus livros. Digamos que eles criam uma situação assim. Aí, o Kindle que é muito antigo, o certificado que ele tem lá para fazer a criptografia no Kindle, ele fica desatualizado e a Amazon não atualizou ele, esqueceu de atualizar nessa último pacote de atualizações que pegou. Aí ele manda pro servidor, dá um erro de criptografia, ele não recebeu meu ok, não posso mostrar os livros. E daí o Jeff Bezos, ups, eu não sabia que ia acontecer isso e agora a gente não consegue atualizar o Kindle de vocês. Ah, não tem mais suporte para essa versão. Então, tô só dando um cenário de como eles poderiam, sem querer, né, bricar o Kindle de vocês. E daí, se vocês estão numa situação que vocês já não tem mais nada a perder a não ser suas correntes, digamos que vocês estão com um Kindle que não está funcionando direito, que vocês resetaram ele e ele já não tem mais suporte, o servidor da Amazon não está respondendo, ele está bloqueando vocês, existem os processos que a gente chama de jailbreak, que é a mesma coisa que o desbloqueio do telefone, também jailbreak de telefone, de iPhone, para conseguir root no Android, todas essas coisas. É parecido com isso. Desbloqueio de videogame, é tudo a mesma seara de coisas. Que é basicamente vocês usarem uma coisa que foi feita por algum maluquinho na internet que usa algum tipo de vulnerabilidade no hardware do aparelho para instalar um sistema aberto por cima do Kindle, tá? E isso pode fazer o teu hardware funcionar basicamente para sempre, né? Até ele, de causas naturais, morrer. Até que, né, o silício retorne para a Terra porque ele realmente morreu e não porque ele foi matado artificialmente por uma empresa. O problema de usar os métodos de jailbreak é que é preciso ter um pouco de conhecimento técnico e uma habilidade para fuçar em fóruns, ler o que está escrito, geralmente todo o conteúdo está em inglês, para a gente fazer a coisa certa, e existe o risco de tu mesmo transformar teu aparelho num tijolo, né? Tu fazer alguma coisa errada e daí tu não conseguir mais recuperar ele, o risco de bricar o aparelho é real. E, enfim, então, estudem bastante antes de fazer, procurem alguém, talvez, né, mais dos computers que sabe fazer isso antes de tomarem essa opção, porque é relativamente perigoso. Porém, eu prometo pra vocês, né, que no momento que Jeff Bezos fizer o meu Kindle de 2016 não funcionar mais, nós estaremos fazendo o tutorial de jailbreak de Kindle ao vivo aqui na live, tá? Então,
É basicamente isso que eu tenho a dizer pra vocês. Porque em resumo, camaradinhas, eu não errei uma, eu errei zero. Jeff Bezos quer que você não tenha nada e seja feliz, e é por isso que a gente precisa construir soberania digital, é por isso que a gente precisa ter nossas próprias plataformas, é por isso que em primeiro momento a gente teria que regulamentar esse tipo de coisa para que eles não tivessem o direito de tirar o acesso a um aparelho que a gente comprou e que está funcionando perfeitamente bem. Basicamente a Amazon poderia ficar quieta e não fazer nada, ou permitir que a gente fizesse esse update de uma maneira legal e usasse um serviço externo à Amazon para que não parasse de funcionar o aparelho, e isso seria uma experiência melhor do que explicitamente matar os aparelhos como eles estão fazendo. Então é isso, pessoal. Nós somos o canal Tecnologia e Classe e nós nos vemos na próxima. E o tórax empetrificado fica à mostra. Aquele peitoral de tijolo.